Fala povo, beleza? Estamos aqui para mais uma aula hoje falando de teorias ácido-base, tá? Essa é a penúltima aula desse módulo, então vamos... Desse módulo não, perdão, né? Esse módulo tem mais coisas, mas a parte de funções. Por que a gente deixa para o final essa parte? Porque se eu coloco a definição de Arrhenius agora, junto com a de Bronsted, junto com a de Lewis, eu confundo toda a sua assimilação das funções inorgânicas. Lembra? Arrhenius é o que serve de base para eu construir a nomenclatura de óxidos, de ácidos e de bases inorgânicas em geral. Tá? Esses outros conceitos que eu vou colocar agora, que é o de Bronsted, Lowry e o de Lewis, são conceitos que extrapolam o conceito de Arrhenius e que servem para outras substâncias e outros casos em química. Tá? Bom, esse gráfico, esse diagrama que eu mostro aí de cara, né, para vocês na aula, deixa bem claro isso. Por quê? As definições de Arrhenius, de Bronsted, Lowry e de Lewis, elas são complementares. De que forma? Por exemplo, se eu chego à conclusão que um certo composto é um ácido de Arrhenius ou uma base de Arrhenius, ele vai ser ácido e base de Arrhenius, obviamente. E se ele for ácido e base de Arrhenius, ele automaticamente é um ácido e uma base, segundo Bronsted e Lowry, em verdinho aqui. Se ele for, então, um ácido ou uma base de Arrhenius e um ácido ou uma base de Bronsted e Lowry, obrigatoriamente ele é um ácido ou uma base de Lewis, tá? Em uma análise ou em outra. Agora, o contrário não é verdade. Às vezes o cara é uma base de Lewis e não é uma base de Arrhenius. Às vezes o cara é uma base de Bronsted e não é uma base de Arrhenius. Às vezes o cara é um ácido de Lewis e não é um ácido de Arrhenius, e assim por diante. Então esse diagrama explica muito bem como é que esses conceitos se aplicam, beleza? Vamos ver então qual a diferença entre eles, tá? Bom, o Arrhenius a gente já viu antes, a gente viu um pouquinho antes na parte de funções inorgânicas, né? Então Arrhenius é o seguinte, pessoal, eu tenho lá o ácido sendo aquela espécie que libera cátion H+, ou H3O+, em água, e a base aquela espécie que libera ânion OH- em água. Então, coloquei dois exemplos aqui para a gente ver. Primeiro o HCl, que é o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, quando quando colocado em água, ele libera H3O+, e Cl-. Então, olha só, se ele por acaso liberou esse camaradinho aqui, já era. Ele pode ser classificado como ácido. Da mesma forma, no hidróxido de cálcio, quando eu boto ele em água e ele libera OH-, já era também. Ele é considerado como base. Bom, é bem simples a teoria de Arrhenius, ela é antiga, mas ela tem um ponto muito forte, que é o quê? Ela é útil para a classificação de ácidos e bases inorgânicos, como a gente viu agora mesmo. Tá? Então, ácido inorgânico e base inorgânica são aqueles ácidos e bases que seguem a classificação de Arrhenius. Tá bom? Bom, mas nem tudo são flores. Ele também tem um ponto fraco essa teoria, né? As substâncias que não possuem H+ ou OH- não podem ser classificadas. Por exemplo, eu sei que a amônia, que é o NH3, é uma base. Só que a amônia não tem OH-. Como é que eu posso chamar ela de base, então, ou classificá-la como base, segundo Arrhenius, se ela não libera OH- em água? Então, esse é um problema que surge, tá? Então, é um ponto fraco da teoria de Arrhenius. Então aqui a gente já viu, não vou nem tomar muito tempo disso. Eu vou deixar mais tempo para falar das outras. A segunda aqui é Bronsted e Lowry, tá? Bronsted e Lowry leva o nome dos cientistas que a desenvolveram, que é Bronsted e Lowry, tá? Esse aqui, se não me engano, é dinamarquês, esse cara aqui é inglês. Bom, o que Bronsted e Lowry fizeram? Eles montaram uma teoria que extrapola a teoria de Arrhenius, visando atacar o ponto fraco da teoria de Arrhenius, que eu falei, que é só se valer para átomos que têm, para substâncias que têm H+ ou H-. Bom, eles concluíram o seguinte, Bronsted e Lowry: substâncias ácidas são aquelas que doam próton, que é o H+. Substâncias básicas são aquelas que recebem próton, que é o H+. Bom, ficou bem mais fácil, porque agora não tem que ter OH- para ser base. Então agora eu só olho o H+. Então quem doa é ácido, quem recebe é base. Então quando eu olho isso aqui, eu deixei dois exemplos aqui para a gente ver.
Vou até levantar um pouco mais a tela aqui, tá? Eu tenho aqui o HCl mais água e NH3 mais água. Vou olhar o primeiro lá em cima, tá? Bom, HCl, que é um ácido clorídrico mais água. Quando eu jogo esse cara em água, ele libera H3 ou mais Cl menos, como eu já vi lá em cima, segundo Arrhenius, tá? Então o que eu falei anteriormente vale, realmente. Se o cara é ácido de Arrhenius, ele vai ser um ácido de Brown-Séville-Lowry. Beleza. Mas olha só, repara que interessante. Brown-Séville-Lowry consideram que todos os envolvidos numa reação química ou num processo químico podem ser classificados como ácidos e bases. Então, se o HCl doou H+, ele virou Cl-. Então eu vou linkar o HCl com Cl- aqui no antes e depois do processo. É como se esse processo aqui, para o meu amigo Brown-Séville-Lowry, fosse um processo reversível, tá? Então ele pode ir e pode voltar. Então, se esse cara era ácido aqui e virou Cl-, quando o Cl- voltar a ser HCl, ele vai ter que capturar, vai ter que ganhar H+. E quem ganha H+, é base conjugada. É base, na verdade, né? Vou explicar esse conjugado aqui. Da mesma forma, a água. Olha que interessante. A água entra aqui. A água era H2O. Ela vira H3O+, do outro lado. Então ela ganhou. Se a água ganha o hidrogênio daqui para lá, ela funciona como base, de acordo com a definição. Tá? Então, ácido perde hidrogênio, a base ganha hidrogênio. A grande questão de Brown-Séville-Lowry é que ele classifica também os produtos desse processo. Só que para diferenciar reagentes e produtos, ele chama os ácidos e bases dos produtos de ácidos e bases conjugados. Por quê? Eles estão sempre conjugados com alguém lá nos reagentes. Então H3O+ aqui é o ácido conjugado da base. Por quê? Se H3O+ voltar, a reação voltar aqui, o H3O+ vai doar esse hidrogênio para o Cl-. Então ele vai perder o hidrogênio e vai atuar como ácido conjugado. Se o Cl- ganhar o hidrogênio do H3O+, ele vai atuar como base conjugada. Tá? Então sempre um ácido, aqui embaixo está escrito, todo ácido possui uma base conjugada. E vice-versa, toda base possui um ácido conjugado. Tá? Vamos ver embaixo outro caso. O NH3, que é a amônia, que eu falei que era básica, né? A amônia é básica por quê? Segundo Brown-Séville-Lowry. Quando ela reage com água, ela captura o hidrogênio da água. Então quem ganha hidrogênio é base. Como a água perdeu o hidrogênio para lá, virou H-, funciona como ácido. E olha que interessante isso. A água, segundo Brown-Séville-Lowry, pode ser tanto base quanto ácido. Isso coincide com um conceito que a gente tem de água, que é uma substância anfótera. Ela reage tanto com ácidos quanto com bases. Faz todo sentido, tá? Bom, e aqui também tem o ácido conjugado e a base conjugada. O NH4, se perde hidrogênio para o H-, volta sem NH3. Então, se ele perder aqui, vira ácido. Se o H- ganhar o hidrogênio do NH4, ele vira base conjugada, porque vai ganhar, receber hidrogênios e vai voltar a ser água. Tá? Então, todo o conceito de Brown-Séville-Lowry, ele analisa o antes e o depois desse processo. Tá? E aí, tem uma coisa que é muito importante, que a gente vai trabalhar logo mais quando chegar na parte de força, que é o seguinte: a gente já viu força já antes, mas a gente vai trabalhar com força em termos contáveis. Todo ácido forte, por exemplo, o HCl lá em cima, né, que é um ácido forte, quando ele sofre a reação ali, ele libera uma base conjugada que é fraca. Todo ácido fraco, por sua vez, forma uma base conjugada forte. Toda base forte forma um ácido conjugado fraco. E toda base fraca forma um ácido conjugado forte. Ou seja, o cara que é forte forma um conjugado fraco sempre. E vice-versa. Tá? Então fica ligado nisso aí. Qual que é o ponto forte aqui? Que eu não coloquei aqui, esqueci de botar, né? Mas o ponto forte é que ela classifica todas as substâncias. Qual o ponto fraco? Às vezes é difícil você observar algumas situações de aduação ou não. Mas eu acho que o Brown-Séville-Lowry tem mais pontos fortes do que pontos fracos. Tá? Então,
Fica aí a diquinha de Brownell e Lowry. Bom, para terminar, vou falar de Lewis, tá? Que não é o Hamilton. Lewis é o último caso, é um inglês também, é o mesmo da ligação de Lewis, tá? Ele verificou que ele criou uma definição de ácido e base, na verdade, um conceito, uma teoria que é mais ampla que as anteriores. Por quê? No caso de Brownell e Lowry, tem um outro ponto fraco Brownell e Lowry também, tá? Olha o conceito dela aqui, ó. Ele é baseado em H+, beleza? Se a substância não tem H+, não pode ser classificada como ácido ou base de Brownell e Lowry. Para Lewis, isso não é problema. Por quê? Para Lewis, ele focou no elétron. E elétron, tudo tem elétron. Então, o conceito de Lewis é o mais amplo. Então, para Lewis, ácido é quem recebe par de elétrons. E base sempre é doador de par de elétrons. Um caso clássico aqui é essa reação da amônia com o trifluoreto de boro. A amônia tem um par de elétrons não ligante, tá? O nitrogênio tem esse parzinho aqui. Então, ele pode doar esse par, atuando como base, e o BF3 receber atuando como ácido, formando esse composto aqui, né? Um intermediário. E aí, isso é bacana demais, esse conceito de Lewis, porque em orgânica ele é muito importante. Vocês lembram de aminas, que são algumas funções orgânicas nitrogenadas, aminas e amidas, né? As aminas e as aminas principalmente, são mais básicas por esse motivo, que elas têm nitrogênio disponível, com um par disponível para ser doado. E isso faz toda a diferença no comportamento químico dessas substâncias, tá? Outro cara, oxigênio. O oxigênio também pode doar par de elétrons. Então, os pares de elétrons livres nas moléculas fazem uma função de aumentar a basicidade de acordo com Lewis. Então, olha que interessante. Então, Arrhenius foca em doação ou de H+, ou de OH-, de acordo com for ácido ou base. Brownell e Lowry foca em doar ou receber H+, e Lewis foca em doar ou receber par de elétrons. Qual que é o ponto forte de Lewis, na verdade? Ele pega um parâmetro que é universal. Toda substância tem elétron, tá? Então isso é mais fácil, mais abrangente. Qual o problema de Lewis? O ponto fraco. Esse aqui sim é de bem difícil observação em alguns casos, tá? E é menos, vamos dizer assim, fugiu a palavra agora, mas seria algo como caracterizado, porque às vezes eu não consigo enxergar isso em algumas situações, tá? O Arrhenius é facinho, você bate o olho na molécula e já sabe se ele é um ácido ou uma base de Arrhenius, beleza? Mas é muito útil. Em orgânica vamos voltar a trabalhar muito com Lewis, então fica ligado nisso aqui. E Brownell e Lowry vai ser útil na parte de equilíbrio químico, beleza? Pessoal, então valeu por mais essa aula. Qualquer coisa é só chamar, mas lembre-se, façam as listas de exercício. Elas são o principal termômetro para que a gente saiba o que você está precisando estudar mais ou o que já está bom demais. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!